Então, família EHF, Aline Leles aqui falando. Quero mostrar para vocês essas fotos que a gente fez do ensaio recente e a gente vai enviar a prévia para cliente, para a mãe, e dá uma olhadinha só. Eu vou colocar aqui para começar o nosso preset e quando a gente coloca, olha só, parece que dá uma cagadinha, né, na foto. Olha só, a foto ela estava um pouco mais quentinha e ela fica meio verde. Parece contraintuitivo o que eu vou falar para vocês, mas é preciso dar essa cagadinha antes para a gente poder chegar no resultado que a gente quer. Então, a gente tem o nosso preset, ele foi construído pela gente, e ele tem um porquê de ser assim, toda a base dele. Um preset não é simplesmente uma cor, inclusive preset não é cor, tá? Só para falar isso para vocês. O preset, inclusive, ele ajuda a gente a trazer consistência para a nossa fotografia. Então, se você pensar um preset que ele dê a cor para sua foto, o que pode acabar acontecendo é que nessa sessão aqui foi feita em externa, com luz do sol, enfim, e eu colocar um preset que modifique a cor dele, e eu quero que o mesmo ensaio tenha a mesma cor, e eu vou jogar um preset baseado, pensando em cores, não vai rolar, não vai dar certo. Você vê aqui que, inclusive, esse nosso preset, ele tira a cor, ele é como se fosse assim, ele desse uma, é literalmente o que eu falei no começo, desse uma cagada na foto, para depois a gente, já estando com os olhos acostumados a essa foto, entre aspas, cagada, a gente fazer o acerto que precisa fazer. E é por isso que as fotos ficam, na sua maioria, padronizadas, tá? Então, vamos lá. Bom, o primeiro processo, o primeiro passo é colocar o preset, e aí agora eu vou fazer alguns ajustes aqui nesse slider do lado direito, tá? Básico, tudo é muito simples pra gente, de verdade, a gente não inventa moda, a gente simplesmente coloca a cereja no bolo, é o que a gente fala, a gente transforma essa foto que já é boa em uma foto que tem uma cereja, sabe, no bolo, algo muito melhor. Ou seja, a gente potencializa o poder que essa fotografia tem. E se você não sabe, isso é incrível para o seu cliente. Muitas vezes a gente faz tratamento bem rápido, tá? Então muitas vezes a gente entrega logo no mesmo dia uma prévia, a não ser que aconteça alguma coisa na semana fora do normal, mas dentro do nosso planejamento a ideia é entregar até no mesmo dia. Então, não sei se você sabe, essa entrega rápida é uma das coisas que faz o seu cliente se tornar o seu fã, e essa entrega com consistência, sabe? A mesma coisa que ele vai ver lá no seu site, no seu Instagram, Facebook, é o que você está entregando para ele. Então é quase como a pessoa ter você como um ídolo. Ela sempre te olha, mas ela te olha das redes sociais. E quando ela te encontra, ela tem a oportunidade de viver aquela experiência, aquilo que ela ficou desejando. Ela viu seus outros clientes passarem por isso, ter as fotos tratadas da forma que você faz, ter o carinho que você tem. Então, conseguir depoimentos incríveis de seus clientes, isso é uma das coisas, em fazer essa entrega rápida, com consistência, com a mesma qualidade ou melhor do que aquela que ele viu no teu Instagram, no teu site. Então, vamos lá. Eu gosto muito de trazer os pretos de volta para minha imagem, porque o meu preset, ele tirou um pouquinho, tá? Então eu vou vir aqui trazendo os pretos. E eu falo isso trazendo os pretos na minha foto, com o meu preset, porque essa foto é minha, esse preset é meu, eu construí. Talvez se você fizer isso na sua foto, não vai ter um resultado bom. Eu não sei como é que você fotografa, se você já coloca alguma pré-definição na sua câmera, se você fotografa em RAW, se você fotografa em JPEG. É por isso que é preciso entender qual que é o seu processo, o seu mecanismo, para você entender o que você vai fazer. Então o que eu estou fazendo aqui é o que serve para a gente, é o que serve para fotografia efetiva. Não sei se vai servir para você, pode ser que sim, mas qual que é a ideia? Que você se aprofunde ainda mais no conhecimento da sua foto, na forma que você usa a luz, na forma que você coloca você trata os seus arquivos, né, do tipo, se você coloca eles em RAW ou em JPEG, vai fazer uma diferença, inclusive uma diferença notável se você usar JPEG e RAW. Então, isso aqui é o que funciona pra gente, ó. Então, colocando aqui um pouco de pretos, eu vou puxar um pouco, na verdade eu vou vir aqui primeiro, tá? Vou vir aqui no balanço de branco, então esse conta-gotas aqui ele me serve para eu vir numa área branca. Vocês percebem que a foto está meio esverdeada? Eu não sei se você percebe, mas eu percebo porque o meu olho já está treinado, e está treinado inclusive para o meu monitor.
Se você acompanhou uma das dicas que a gente deu, falando sobre consistência nas fotos, a gente fala inclusive que você não precisa comprar um monitor. Esse monitor aqui é do MacBook de 2012, que eu uso ele até hoje. O Rodrigo é que entende desses paranauê de tecnologia, então ele formatou já algumas vezes, e meu computador ele é rápido. Então você também, eu acabo, vamos dizer assim, economizando. Primeiro que eu não uso monitor, e segundo que eu tenho um computador que eu cuido bem dele, formato, faço as limpezas necessárias, tudo isso que a gente ensina dentro do nosso curso, do nosso treinamento Essenciale. Então tudo isso, passo a passo, de como fazer para manter o seu computador rodando bem, otimizado, o Lightroom, porque muita reclamação dos fotógrafos é isso. Ah, meu Deus, meu computador tá lento, ele é de 2017, tá velho. Não, o meu é de 2012, tá aqui funcionando muito bem. Então, olha, eu venho com esse conta-gotas aqui numa área branca para poder, pela relatividade, ele entender o que que é branco, porque aí agora ele vai colocar na imagem a cor que, entre aspas, para ele seria a real daquele dia, tá? Então, para mim, eu acredito que ficou muito quente, tá? Eu gosto de foto quente, mas eu não faço isso na foto como um todo. Então, eu coloquei lá o conta-gotas, mas eu vou diminuir um pouquinho aqui. Pronto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir na mãe, que ela não é o meu assunto principal. Eu vou aumentar um pouco a nitidez nela e eu posso fazer isso localmente com filtro radial. Então, eu faço aqui com filtro radial. Ok, pronto. Estou fazendo rápido aqui, só para vocês entenderem o conceito, mas existem algumas coisas que, aqui embaixo, por exemplo, você pode definir a difusão, ó. Então ela pode ficar mais difusa ou menos difusa, tá? Se você clicar aqui 2 vezes, ele volta para o meio, onde ele estava. Essa máscara vermelha, ela foi ativada pelo atalho O, que atalho maneiro. Gente, as nossas aulas são sempre muito divertidas, tá? Então, para você, a gente acredita muito que essa ideia do aprendizado com leveza, com diversão, com alegria, é a melhor coisa que tem. Aprender as coisas de forma fácil, sabe? Trazendo a emoção junto, porque quando você tem uma carga emocional forte, seja ela boa ou ruim, no caso a gente procura sempre trazer uma carga emocional boa para vocês, você potencializa o seu aprendizado, tá bom? Então, fiz ali o filtro radial. O que eu acredito, o que eu acho do rosto dela em relação ao resto do corpo, barriga, o colo, que ele tá um pouco, vamos dizer assim, sem temperatura. Então, eu posso fazer localmente. A gente trabalha nas imagens, a gente ensina para os nossos alunos a trabalhar na imagem como se fosse uma pintura, realmente uma pintura. Por que uma pintura? Porque na pintura, você já viu o pintor, os artistas? Eles pintam um quadro de acordo com as emoções. Então eles vêm um dia, fazem uma parte, vem o outro, fazem outra. E é localmente, é em cada ponto, em cada parte. Não estou dizendo que você precisa fazer isso com a sua foto, vir um dia, tratar um pouquinho e depois ir embora. Mas o que eu acredito é que olhando essa foto de forma integral, você consegue vê-la como um todo. E aí você vai esmiuçando cada parte dessa imagem para trazer o que tem de melhor em cada área. E eu vou vir aqui agora, eu vou criar um outro filtro radial aqui, com uma exposição, e eu vou escurecer, tá? Diminuir a exposição, mas você está pensando dela, Aline? Não, dela não. Eu vou diminuir a exposição e eu vou aqui embaixo inverter esse filtro. Quando eu inverto, olha lá fora. Então significa que eu não precisei aumentar a exposição dela, certo? Porque isso às vezes diminui a qualidade da sua imagem, ainda mais a gente sempre usa o ISO muito alto, assim, até mesmo em externa, enfim, e tem um motivo para isso. Quem fez as oficinas de reciclagem com a gente na fotografia sabe o porquê. Não vou esmiuçar isso agora, porque senão viraria uma outra aula, mas a gente tem esse costume de usar o ISO alto, tá? O que mais? Agora eu olho para a foto e busco equilibrar ela. Quando eu olho ela como um todo, assim, ó, o que acontece aqui? Do lado direito eu percebo que tem uma luz muito aberta, do lado esquerdo eu tenho um peso. Quando eu vejo uma exposição baixa, assim, eu chamo de um lado da foto pesado. Então vamos tornar esse lado aqui mais leve. Eu vou aumentar só um pouquinho a exposição e eu gosto mais de trabalhar nesse caso aqui com abertura de sombra do que mexer na exposição de fato. Mexer na exposição,
você corre o risco de trazer mais grão para sua foto. Opa, ele inverteu sem querer. Então eu gosto de abrir, ó, eu vou exagerar, abrindo a sombra e fechando a sombra, tá? Eu poderia abrir exposição, só que olha como é que ela é grosseira, certo? Então eu não gosto de mexer tanto assim na exposição. Vem aqui em sombras, tá? Na hora que eu tava fotografando a Dani, eu peço para mexer o cabelo, né? E acabo eu me movimentando ela também, mas a minha ideia inicial era pôr ela no centro da foto. Nesse caso aqui, como ela não ficou, eu posso fazer esse ajuste aqui na hora, tá? O atalho que eu usei aqui foi o atalho R. Então pronto, agora a Dani tá no centro da foto e eu acabei até resolvendo um pouco mais aquela lateral que estava desequilibrada em relação a esse lado aqui. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Vamos supor que eu não cortasse essa foto dessa maneira, né? Não cortasse tanto. Tá vendo essa área aqui de brilho entre as árvores? Isso é uma distração. A gente fala muito isso também no nosso treinamento online. As distrações, elas devem ser retiradas. Por quê? Principalmente as que brilham. As que têm cores primárias, como as cores RGB, né? O vermelho, o azul e o verde. Então, eu tiro aqui com esse removedor de manchas, tá? Mas enfim, no caso ali não vai aparecer mesmo, eu vou cortar e eu coloco a Dani bem no centrinho da minha foto, tá? Não sei se você sabe, quando você aperta o atalho R, ele vira esse recorte, e se você for apertando a tecla O, o atalho O, ele vai mudando aqui as configurações com as regras, né? Tem a lá de Fibonacci, super famosa, tem a regra dos terços normal, então fica bem bacana, tá? Vamos lá de novo. Lá fora eu já tinha feito essa... Opa, a minha máscara me ajuda, ó. Lá fora eu posso ainda diminuir um pouco mais os realces, que quase não dá para perceber. Posso diminuir sombras, diminuir um pouquinho mais a exposição. Pronto, nem então. Assim tá bom. E vamos lá, uma coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas sessões é trazer a pessoa como se fosse para um mundo mágico, sabe? O mundo da fantasia. E no mundo da fantasia não há gari, não há gente da Conlurb, não há, ok? Inclusive eu uso muito a lente no 2.8 justamente já para evitar isso, tá? Evitar de que as pessoas apareçam muito e eu posso lá e dar uma removidinha no gari com o removedor de manchas, tá bom? Então eu usei aqui o clonar, vou usar o recuperar porque ele fica mais suave do que o recuperar, do que o clonar, tá? Prontinho. Vamos ver o que mais. Eu gosto de analisar essa minha imagem e eu gosto de esquentar ela. Eu vou fazendo passo a passo, tá, gente? Então eu posso fazer um filtro radial aqui em cima, ó, como se fosse a luz do sol chegando, mais intensa aqui do lado também. E é o seguinte, isso aqui vai muito do que eu, Aline, compreendo como uma fotografia que me causa a atmosfera que eu desejo. Vou diminuir um pouquinho a temperatura da foto como um todo aqui. Por quê? Eu explico no curso, vocês vão me ouvir falar isso, que o estilo fotográfico, qualquer coisa que você faça na vida, se baseia muito nas vivências que você teve. E eu, quando criança, me lembro muito de um quadro que tinha na minha escola, na minha salinha de balé, inclusive, no teatro, que o fundo dela eram mais árvores de outono, provavelmente na Europa, assim, parecia uma paisagem da Europa. E olhando para isso hoje, refletindo sobre isso hoje, eu entendo o porquê que as minhas árvores no meu tratamento, elas não são verdes, elas são amarelas. E eu costumo brincar e falar assim, a árvore é minha, eu pinto da cor que eu quiser, tá? Então as árvores, a vegetação, elas são quentinhas também. Vocês estão vendo que eu estou puxando esse filtro graduado aqui, ele é bem interessante, também dá para você ver qual é a difusão dele aqui com atalho O, para eu tirar a nitidez aqui dessa parte de baixo. Como você pode ver aqui, ó, tá faltando um pouquinho de cor ao redor dela, e aí eu posso fazer isso com o pincel. Temperatura mesmo, tá? E aí eu posso, se ficar muito, a gente diminui ao mesmo tempo, ok? Ficou muito. Posso olhar a máscara, e aí vazou muito, ok? Eu vou dar uma apagadinha aqui para não pegar no rosto dela, tá? E
Gente, eu acredito que é isso. Provavelmente depois eu tô falando aqui com vocês e eu tô, bom, concentrada no que no que eu tenho que falar para vocês e explicar ao máximo. Mas eu acredito que é isso. Provavelmente quando eu for entregar para ela, não sei se eu vou fazer mais algum ajuste ou não. Mas a ideia é essa, é olhar para essa imagem, olhar ela como pintura. Vamos ver um antes e o depois aqui? Olha que legal que ficou. Tá vendo? Então, lá inicialmente, a cliente olha essa foto da esquerda aqui no visor da câmera, uau, que incrível! Mal sabe ela que quando a gente entregar vai ser mais incrível ainda, beleza? Então, eu espero que essa dica aí tenha ajudado. Essas aqui são as fotos, ó, que eu já separei para entregar ela. Esse aqui é o irmão dela. Tava chovendo no dia, então você pode ver as gotinhas de água aí. Foi bem incrível esse ensaio, porque choveu e de repente abriu um sol. Então, ela olha essa imagem no visor e fala, uau, que linda, e depois ela vê tratada assim. Nossa, é fantástico mesmo, tá? Espero que você tenha gostado dessa dica aí, até a próxima.